como é que viu a conclusão do Tribunal de Contas quando lhe diz que nenhum dos objetivos da reprivatização foi cumprido? Sim, há conclusões do Tribunal de Contas que eu acompanho, outras acompanho menos. Queria só dizer que em relação à nacionalização da EFASEC, eu não estava no momento, não estava no governo quando a nacionalização Quando a foi nacionalização foi decidida, decidida, sim. creio que em julho de 2020, e eu só cheguei ao governo em 2022. De qualquer maneira, apanhei o processo a meio da ponte e, portanto, trabalhei em articulação com o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado das Finanças, e a minha parte era encontrar uma solução. Portanto, o meu trabalho foi mais na envolvente externa, de Uhum. encontrarmos uma solução de venda. O Tribunal de Contas faz um trabalho exaustivo, eu penso que é muito importante e respeito muito o Tribunal de Contas. Há recomendações que acompanho. Por exemplo, não se pode nacionalizar qualquer empresa, tem que haver uma política, e eu sou das pessoas que defende que o Estado não deve intervir nem salvar empresas quando há erros de gestão, há erros de apreciação do mercado, há desorganização interna. O Estado aí não deve intervir. Neste caso decidiu intervir, a fundamentação é que era uma empresa tecnológica e de facto ela é muito importante, e sobretudo no tecido norte do país. Nós temos que ver que a EFASEC tem só à sua volta um ecossistema de 2.800 empresas, pequenas e médias empresas que são fornecedoras de serviços. Durante este período de intervenção, pagou a estas empresas mais de 440 milhões de euros. Em todo este período de intervenção, que a EFASEC se manteve, pagou ao Estado português 100 milhões de euros em impostos e contribuições para a Segurança Social, e continua a funcionar. Aonde é que eu não... e também acompanho o Tribunal de Contas quando diz que na intervenção, nos processos de intervenção, tem que se ver muito bem como é que se segue, Uhum. portanto, acompanhar o processo, estar presente. Portanto, isso foi feito através da par pública, como sabe. A par pública é gerida pelo Ministério das Finanças, não tinha tutela sobre isso, mas acredito que os meus colegas, quer o Ministro Fernando Medina, quer o Secretário de Estado João Nuno Mendes, são pessoas de grande qualidade e procuraram assegurar isso e fazer o melhor possível. Mas Onde é onde que eu não não acompanha? acompanho? Onde é que eu não acompanho o Tribunal de Contas? É quando diz que nenhum objetivo foi conseguido Uhum. e que, portanto, que o processo se saldou num fracasso. Não é esse o entendimento de um dos órgãos mais competentes que nós temos na Comissão Europeia, que é a Direção-Geral de Concorrência, a DG Econ. Tem duas cartas que dirigiu ao Estado português em 22 de junho de 2023 e em outubro, 26 de outubro de 2023. Nessas cartas diz claramente que o Estado português fez as avaliações financeiras que qualquer operador de mercado devia fazer. O processo foi um processo limpo, transparente e competitivo. A escolha que o Estado português fez era a melhor escolha possível. A escolha da Mutares é aquele que Uhum. assegura a maior rentabilidade e que assegura a maior possibilidade de recuperação do investimento que o Estado português fez, e, portanto, isto é feito por pessoas que são altamente competentes na E esfera acredita de financeira. facto que o Estado português vai acabar por reaver a totalidade do dinheiro investido? Sim, reparo, o dinheiro investido pelo Estado português significa o seguinte: no período de intervenção, o Estado português, até pelas regras europeias das ajudas estatais, isto foi sempre feito em interação Uhum. com a Com a DG Comissão Europeia. Come, só podia pôr o mínimo para manter a empresa a funcionar, que eram cerca de 10 milhões de euros que foram postos durante 20 meses. Isto está a 200 milhões de euros. Quando foi a reestruturação financeira, depois de feita a venda, ou no processo de venda, para finalizar, tinha que se fazer a reestruturação financeira da empresa. E o que o Estado português pôs em termos do investimento pré-fecho foram Uhum. 201 milhões de euros, mais 30 milhões para contingências. A isto tem que se deduzir os 72 milhões de euros que é a garantia. O Da Estado português garantia. ficou sem garantia, mas depois há mais 35 milhões do Banco de Fomento. Nem súmula, o Estado pôs cerca de 204 milhões de euros que se adicionam aos 200 anteriores. Portanto, investimento do Estado português, 420 Uhum. milhões de euros. O que é que se passa? O próprio Tribunal de Contas reconhece que o Estado, porque nós fizemos um acordo que é agressivo com a Mutares, o Estado português tem direito a 3/4, a 75% do valor gerado pela Pela empresa, empresa. Uhum. e, portanto, o Tribunal de Contas reconhece que o Estado pode recuperar cerca de 385 milhões de euros, a que tem que acrescentar os 35 do Banco de Fomento, Uhum. o que dá cerca de 420. O que eu digo é que a magnitude daquilo que foi o investimento do Estado português e a magnitude daquilo que podemos recuperar é similar. Uhum. E o que é que acontece, Mónica? Isto é muito importante. Tem uma empresa a funcionar. Cada dia que passa é uma resposta à questão da crítica sobre o falhanço da EFASEC. A Uhum. EFASEC, quando estávamos a fechar o processo de venda, tinha uma carteira de encomendas executável de 500 milhões de euros.
O ano passado teve 160 milhões de euros de vendas. E eu acredito que este ano vai adicionar a isso mais 100 milhões. Se olha para o percurso da empresa, porque a empresa é uma empresa que sofreu um colapso da sua estrutura acionista, mas tem ao nível tecnológico capacidades e competências que nós não temos mais no país, e na Europa também são escassas. Ainda agora entrou nos Estados Unidos, venderam 132 sistemas de carregamentos elétricos ao estado do Utah. Voltou a ganhar um grande projeto na Dinamarca, que é o carregamento dos comboios com baterias elétricas. Ganhou novos projetos na Holanda, na empresa Portos, que pode verificar, portanto, que forneceu a essa empresa, na rede elétrica espanhola, na rede elétrica francesa. Porquê? Porque eles têm os transformadores, têm os instrumentos e os equipamentos eletromecânicos, os equipamentos elétricos, as soluções de automatização, que são vitais para o funcionamento das nossas redes elétricas, dos nossos sistemas de energia e também do sistema de transportes. O que eu te pergunto é, se à DST tivessem sido dadas condições idênticas às que foram dadas à Mutares, e estou, por exemplo, a falar, por exemplo, do perdão de dívida dos bancos, não teria sido uma melhor solução? E não teria o Estado injetado menos dinheiro? É uma pergunta muito relevante. Eu, quando apanhei o processo da DST, reparo que o 23º Governo Constitucional a que pertenci, tomou posse no dia 30 de março de 2022. E uma semana antes tinha sido assinado o acordo com a DST. Portanto, quando o 23º Governo Constitucional toma posse, há duas coisas que ficaram na minha cabeça. Uma, sem dúvida, é a FASEC para encontrarmos a solução. Mas a outra, não se esqueça que a guerra da Ucrânia tinha começado 6 dias antes de tomarmos posse. Exato. E começou toda a convulsão na Europa, os preços da energia, o custo de vida. E, portanto, nós tivemos que desenhar todos os pacotes de ajuda às empresas e ajuda às famílias. Foram cerca de 6 mil milhões de euros, dos quais 1.500 milhões foi só para ajudar as pessoas em termos de combustíveis. Não foi muito bem percepcionado pelo país, porque nós somos maus no marketing político. Por exemplo, os espanhóis puseram toda essa ajuda diretamente na fatura quando as pessoas iam às bombas. Nós não conseguimos isso. Mas, ao mesmo tempo, comecei a olhar para a EFASEC e estava confiante que a solução com a DST ia avançar. Só que o acordo que foi assinado com a DST tinha pressupostos financeiros, a nível das taxas de juros, do trade finance, que não foram aceitos pela Comissão Europeia. E nós tentamos tudo para aproximar as duas partes. Eu tenho um grande respeito pelo Dr. José Teixeira, o CEO da DST, um dos nossos grandes empresários, reuni com ele, mas às tantas chegamos à conclusão que não havia condições. E, portanto, foi uma pena ter falhado, mas tentamos tudo para que resultasse. E tem toda a razão, se tivéssemos conseguido, tínhamos impedido muita coisa. Mas a vida não é aquilo que a gente quer, a vida é aquilo que é possível fazer nas circunstâncias em que atuamos.